umas orações são feitas, e a Bíblia diz que logo depois da refeição, a Bíblia diz que Jesus ele levanta-se do divã. E é importante entender que a mesa que o judeu come a Páscoa é uma mesa que está no chão. Essa mesa chama-se Kiddushá. É uma mesa que poderia se comer ali apenas uma refeição uma vez no ano, e era exatamente a Páscoa. Era para deixar uma mensagem bem clara ao coração de quem estava celebrando a Páscoa. É para que os judeus se lembrassem quem eles foram e da onde Deus os tirou. Toda vez que o judeu celebra a Páscoa, ele lembra que ele foi escravo no Egito. Ele lembra que ele foi peregrino e forasteiro em uma terra estranha. Então tudo que Jesus tinha que celebrar no Kiddushá, ele celebrou. Dado algum momento, a Bíblia diz que os discípulos começam a traçar uma discussão. Não uma discussão violenta, mas não deixou de ser uma discussão. Eles estão discutindo entre si agora quem seria o maior. Quem dentre eles seria o melhor. Quem poderia ser o melhor que cantava, o melhor que pregava. Quem era o mais popular entre eles. Quem era o mais famoso. E Jesus, percebendo aquela vã discussão, ele levanta-se. E a Bíblia diz que ele se direciona a uma bacia que estava com água. A Bíblia diz que ele se despe da sua capa, da sua túnica. Ele pega algumas toalhas. E de maneira inusitada e inesperada, Jesus ele vai até onde estão os discípulos do divã. Ele se abaixa, pega os pés dos seus discípulos e começa a lavar os pés. Essa função aqui, para você entender, era a função do empregado da casa. Quem era para estar fazendo esse trabalho que Jesus está fazendo era o servo. E o servo mais insignificante, aonde o grego chama de ruiperel. Mas Jesus, assumindo a forma de servo fiel, ele deu e demonstrou uma lição de humildade para os seus discípulos. E com essa mensagem ele diz que maior não é o que é servido. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Jesus volta para o Kiddushá. E a Bíblia diz que agora ele vai celebrar a ceia. E esta ceia é a ceia que nós ceiamos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ele pega um pedaço do pão. Ele molha um bocado de vinagre ou de vinho. E a Bíblia diz que ele dá aquele pequeno pedaço de pão molhado no vinho para Judas. Essa ação aqui, meus irmãos, chamou muito a minha atenção. Porque o pedaço de pão só era dado para o convidado especial. O anfitrião que estava recebendo os seus convidados. E entre tantos convidados, sempre tinha um convidado de honra. Um convidado honorável. Aquele que era mais chegado, aquele que era mais amigo, aquele que era mais parceiro, aquele que era mais íntimo da casa, da família, do anfitrião. E de todos que estavam ali, eu me arrisco a dizer que quem merecia aquele pão era João. Quem merecia aquele pão era Pedro. Quem merecia aquele pedaço de pão era Tiago. Mas Jesus quebra todas as expectativas e o protocolo levanta-se, molha o pão num pouco de vinho e entrega para Judas. Aqui era para Judas ter entrado em uma fase de convergir o que ele estava prestes a fazer. Era para a ficha ter caído. Jesus estava investindo em Judas, querendo que Judas mudasse a ideia, se arrependesse, porque era tempo ainda. Era tempo de mudar de ideia. Era tempo de mudar
mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Ele come o pão. Dado algum momento, Jesus ele olha especificamente direto para Judas e diz: filho, o que tens para fazer, faça com pressa. E o texto diz que imediatamente Satanás entrou em Judas, em um cenário de ceia, sentado na mesa da ceia, ao lado de apóstolos, perto de Jesus, comendo o pão da ceia, bebendo o vinho da ceia, mas o texto diz: o diabo mesmo assim entrou nele. E diferente dessa possessão que nós conhecemos hoje, que a pessoa cai no chão, baba, faz alguns gestos estranhos, não. Judas em nenhum momento ele espumou pela boca. Em nenhum momento ele rangeu os dentes. Em nenhum momento ele encurvou as mãos para trás. Simplesmente Judas se levantou e foi vender o mestre. A Bíblia diz que Jesus termina a cerimônia. E o texto diz que antes de se levantar na mesa e sair, a Bíblia diz: e tendo cantado um hino. Jesus curou diversos leprosos. E você não vai ver a Bíblia dizendo que depois de curar o leproso, ele cantou. Jesus fez diversos surdos ouvirem, voltar a ouvir. E em nenhum momento após esse milagre você vai ver Jesus cantando. Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. E a Bíblia diz que todos esses milagres criaram êxtase no meio do povo, mas mesmo assim Jesus não cantou. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus multiplicou o pão e o peixe e mesmo assim não cantou. A Bíblia diz que Jesus fez paralíticos voltarem a andar e mesmo assim não cantou. Ele fez cegos voltarem a enxergar e mesmo assim não cantou. É 3 anos e meio que ele está com este louvor marcado. É 3 anos e meio que ele está esperando a hora certa. E quando Lázaro ressuscitou, talvez os anjos disseram: agora ele canta, mas não cantou. Quando o paralítico andou, o céu disse: agora ele canta, mas guardou o louvor. Sabe quando ele resolveu soltar o playback para cantar? Na véspera de ir para a cruz. Como Deus, ele já sabia o que eu aguardava daqui a algumas horas. Como Deus, ele já sabia o que estava esperando ele. E mesmo sabendo que a cruz o aguardava, mesmo sabendo que um homem que ele conheceu, que ele investiu, estava o trocando por 30 míseras moedas, mesmo sabendo que o povo iria gritar com fúria: crucifica, mesmo assim ele resolveu cantar. Todos nós, eu tenho o costume de falar, todos nós temos uma canção, temos uma música que em particular marca a nossa vida. Eu não estou falando do Exaltação e Raça Negra, não. Eu estou falando de um cântico, de um louvor, que quando você, toda vez que você ouve, você chora, você se emociona. Deus traz a sua lembrança, o que Ele fez na sua vida. É o louvor da sua conversão. É o louvor do dia que você encontrou-se com Cristo. É o louvor que você escuta no dia que você foi batizado no Espírito Santo. É o louvor da conversão da sua casa. Eu não sei qual o louvor que Jesus cantou, mas Ele cantou um louvor. Ele cantou uma música. Eu não sei qual foi a melodia, eu não sei qual foi a nota, eu não sei, mas ele cantou um louvor. E a Bíblia diz que ele se levanta da mesa, os 11 se levantam com ele, as mulheres vão para outro canto, e
E a Bíblia diz que Jesus já tinha em mente o lugar que tinha que ir. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele se dirige para o horto. E a Bíblia diz que quando ele chega no horto de Cedron, a Bíblia diz que ele faz uma breve oração. Ele dá uma ordem para que 8 dos 11 que estão com ele fiquem ali no horto de Cedron. Ele dá alguns passos, ele avança um pouco mais, e ele já não está mais no horto de Cedron. A Bíblia diz que agora ele adentra o território chamado Getsemane, que era uma plantação particular de oliva. A história diz que aquele olival pertencia à casa de Lázaro, porque era colado a Betânia. Jesus ele entra a mata dentro. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ele para com Pedro, Tiago e João, faz uma oração, ordena que eles o ajudem nesta hora. E as horas vai passando, e Jesus a cada minuto que passa ele vai sentindo um peso, ele vai sentindo uma angústia. E ele não aguentando a angústia, a Bíblia diz que ele deixa os 3 e ele se direciona para um lugar mais particular, um lugar que só cabia a ele. E a Bíblia diz que Jesus começa a ter ânsias de morte, ele começa a se angustiar, ele é tomado de uma letargia, de uma tristeza, de uma angústia na alma tão grande, que é por isso que ele optou em sair de perto de Pedro, Tiago e João, porque Pedro, Tiago e João não iriam entender se eles encontrassem aquela cena, porque eles estão acostumados a ver um Cristo poderoso, eles estão acostumados a ver um Jesus que caminha sobre águas, eles estão acostumados a ver um Cristo que multiplica pão e peixe no deserto. Ele está acostumado a ver um Cristo dar a ordem para a morte e ver a morte devolver os seus mortos de novo. Só que eles nunca viram um Jesus chorar, eles nunca viram um Jesus com medo, eles nunca viram um Jesus tremendo, com pavor e com angústia de almas. Aí a Bíblia diz que Jesus ele dá uma pausa na oração e vai até onde estão os amigos. E quando ele chega lá, os 3 estão dormindo. Já era madrugada. Jesus desperta, não os 3, ele desperta a Pedro e diz: Pedro, nem por uma hora, filho, nem por uma hora pudesses orar comigo? Pedro, deixa eu te dar um conselho. Quando você adentrar o Getsemane, ore e vigie, para que não caia a tentação, porque o Espírito é forte, porque o teu Espírito eu fortifiquei na ceia, na comunhão, mas a carne ela é fraca. Ele volta a orar, e a Bíblia diz que a angústia ela fica mais violenta, a ponto de Lucas, que é o único a dizer que ele começa a soar gotas de sangue. Isso aqui é um fenômeno raro, mas acontece. Isso aqui não é a teologia que diz, isso aqui é a ciência que diz. Esse fenômeno chama hemartitrose. É quando o metabolismo da pessoa está tão alvoroçado, o metabolismo está em tão grande movimento, fluxo dentro da gente, que as aveias elas não dão conta de bombardear o sangue para o coração, porque a demanda é muito grande. Aí os vasos capilares eles estouram, e aonde há poros no nosso corpo, o sangue começa a ir para fora. Quando a pessoa não tem um ataque cardíaco
ir para a cruz. Então ele não podia morrer de ataque cardíaco e nem de AVC. Então ele começa a suar gotas de sangue. Imagine você vendo o homem que você sempre seguiu a vida toda, operando milagres, fazendo prodígios e maravilhas, entrar em uma letargia tão grande a ponto de começar a suar gotas de sangue. E vou mais além. Ele não começou apenas a suar sangue. É possível que sangue começou a escorrer do ouvido, da orelha. Sangue começou a jorrar do nariz. Sangue começou a jorrar da boca. Imagine essa cena. Aí o texto diz que Jesus se recupera. Jesus se recompõe. Ele retorna aonde está Pedro, Tiago e João. E ele diz assim: levantai-vos, porque o traidor já está próximo. Jesus não está dizendo aqui apenas porque era Deus, por ser onisciente e por saber que Judas já estava próximo. Sabe por que Jesus sabia que Judas já estava chegando? Porque de longe, no meio do mato, Jesus estava ouvindo o barulho das moedas no bolso de Judas. O barulho das moedas no bolso de um traidor. O barulho das moedas no bolso de um covarde. O barulho das moedas de um homem que é digno e merecedor do tormento eterno. E a Bíblia diz que de repente, no meio da escuridão, homens armados de espadas e lanças, com tochas de fogo na mão, vêm iluminando o caminho. E na frente estão os sacerdotes, estão os fariseus, está todo o patamar religioso daquele dia. E na frente quem estava? Judas, conduzindo o caminho. Judas, ele tinha um sinal, um combinado com os fariseus. Olha, como é escuro, e vocês não vão saber identificar quem é que tem que prender ou não, fica tranquilo, eu vou dar um sinal para vocês. Porque ele sabe que eu sou próximo. Ele sabe que eu sou assim, ó. Eu sou discípulo. Então se eu me aproximar, ele não vai abrir nenhum dispositivo de defesa. Então eu vou chegar, vou me aproximar e vou dar um beijo no rosto dele. Aquele que eu beijar, pode prender e levar embora, que é ele. Judas se aproxima. Jesus olha para ele e diz: amigo, aqui viestes. Em outras palavras, há algumas horas eu estava com você na mesa. Há algumas horas eu dei um bocado de pão para você. Há algumas horas eu demonstrei comunhão com você. Que fazes aqui então agora? Judas dá um beijo no rosto. E ali está selado a trama de traição. Os servos do sumo sacerdote empreendem o mestre. E ali já começa uma pequena sessão de tortura. Os soldados já começam a deferir socos e tapas. Socos, tapas e pontapés. O mestre é prendido pela mão e pelo pé. E ele é começado a ser puxado no meio do mato. Os galhos já começam a arranhar. Ele começa a tropeçar nas pedras. Já começa a machucar os pés. Na calada da madrugada, ele é levado para o pátio aonde morava o sumo sacerdote. É tudo feito às escondidas. Porque tudo aquilo que tem embasamento em mentira tem que ser feito às escondidas. Tudo aquilo que não tem verdade, tudo aquilo que não tem veracidade, nunca será feito às claras, sempre será feito às escondidas. Na reunião
sérias acusações, e não tendo do que acusá-lo, a Bíblia diz que eles começam a esbofetear Jesus. Eles começam a bater no mestre. Eles começam a torturar o seu Senhor. E a Bíblia diz que Anás manda levar Jesus até Caifás, o sumo sacerdote aposentado. E ali o negócio piora. Porque agora, meus irmãos, a sessão de tortura vai se agravar mais. Agora não é mais chutes, socos, tapas e pontapés. Agora eles começam a dar com varas na cabeça do mestre. Eles começam a empurrá-lo e chutá-lo, pisoteá-lo no chão. O servo do sumo sacerdote rasga as suas vestes. Ali está estabelecido um motim, porque a cidade toda acordou. Eles são obrigados a parar momentaneamente a tortura. E o centurião vai acordar Pilatos. Pilatos acorda na madrugada. Aqui já era 3 horas da sexta-feira, na manhã. Pilatos é acordado à madrugada. E é feita ali uma audiência diante de Pilatos. Pilatos, não vendo motivo algum para prender aquele homem, para matar aquele homem, para julgar aquele homem, porque ele era justo, manda levar Jesus até Herodes. Herodes era um prostituto. Herodes era um promíscuo. Herodes era um homem cruel, devasso, déspota. Tinha mandado matar a própria esposa e 2 filhos. Um homem que matou a esposa, um homem que teve coragem de matar os seus 2 filhos. Você acha que ele ia ter dó de Jesus? Aleluia. Ele começa a caçoar de Jesus. Ele começa a blasfemar. Ele começa a injuriar, a amaldiçoar o mestre. E manda que os seus soldados o puna e o castigue da maneira mais cruel. Mandam de novo Jesus para Pilatos. Agora já é 6 horas da manhã. A ceia, Jesus tinha celebrado 6 horas da tarde na quinta-feira. 6 da manhã da sexta é 12 horas. E das 12 horas, mais de 9 horas, Jesus está passando por sessão de tortura, apanhando, sendo surrado. Aí a Bíblia diz que Pilatos apresenta Jesus para o povo. Ele já está desfigurado. O negócio aqui está feio já, hein? Ele está seminu, com a roupa rasgada, cortes no rosto, na face, na cabeça. Ele é levado até a multidão. Já é comemoração de Páscoa. Na Páscoa era costume, como sinal de bondade do Império Romano, eles soltarem um soldado condenado à morte. Na maioria das vezes era um judeu, ou sempre era um judeu. Eles apresentam um homem de 2 metros de altura chamado Barrabás. Era um encrenqueiro, um amotinador, era um rebelde, e o texto diz, um homicida. Aonde Barrabás chegava, Barrabás causava problemas. Aonde Barrabás chegava, era sinal que ali ia ter contenda, bagunça, baderna, anarquia. Eles colocam Barrabás, colocam Jesus do outro lado. E Pilatos lança para o povo a proposta: ei, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou a este Jesus? A multidão altissoníssima grita dizendo: solte Barrabás, e queremos que crucifique a esse Jesus. Há 2000 anos atrás,
Mas em tudo isso eu vejo nesta noite motivos para glorificar os céus. Porque se eles estivessem escolhido o cordeiro, a gente estava com bode até hoje. Mas se eles escolheram o bode, é porque a igreja ela tem um cordeiro. Deixa eu perguntar, quem tem a marca do cordeiro aqui? Levanta uma mão e dê glória a Deus. Tenta de todas as maneiras liberar Jesus. Porque ele viu que era um homem são, era um homem justo, era um homem leal. E por aqui não passava de uma arquitetação, de uma trama, de inveja, de ciúmes, de recalque. Só que o povo não está querendo quebrar tudo. Está ameaçando destruir a cidade, acabar com a festa, acabar com a Páscoa. E não tem outro jeito. Pilatos manda crucificar Jesus, porém, antes da crucificação, a Bíblia diz que levam Jesus para o pátio da Torre de Mariana, que era onde ficavam os soldados, os centuriões, as legiões. A Bíblia diz que Jesus já está bem debilitado. Afinal de contas, aqui já era 7, 8 horas da manhã. Eles amarram a Jesus no seco, no tronco, apenas pelas mãos. E a Bíblia diz que o soldado, que o carrasco, que o verdugo, ele vai escolher alguns instrumentos de tortura. E entre tantos que tinham ali, ele escolhe um, chamado flagélio. Esse flagélio era uma espécie de um chicote com tiras de couro de bode ou de carneiro ou cordeiro. Eram 4. Em cada ponta da tira, em uma ponta tinha um pedaço de chumbo, em outra ponta dente de algum animal, em outra ponta um osso, em outra ponta uma espécie de um gancho. Um soldado pega um flagelo, outro soldado pega o mesmo instrumento, e a Bíblia diz que a sessão começa de novo. Eu fiz a conta: 39 chicotadas. Cada chicotada fazia 4 marcas no corpo do indivíduo. 4 vezes 39, faz a conta. Mais de 150 feridas abertas e expostas foram colocadas no corpo do mestre. Os clínicos dizem que qualquer pessoa normal, na 5ª chicotada, já defeca e urina na hora. Na 10ª, a pessoa começa a sofrer sucessivos desmaios. Na 20ª, por o sangue já está jorrando, a pessoa corre o risco de sofrer uma hemorragia. E é comprovado, nenhum ser humano normal aguentaria chegar nas 30 chicotadas. Jesus aguentou firme às 39. Aleluia. Parece uma cena difícil de ver, mas eu quero chamar para a realidade. Cada chicotada que o soldado dava, o chumbo, o osso, o dente, o gancho, grudava na pele e ele puxava. Então pedaços de carne começavam a pular. As aveias eram rompidas.
medulas. Você via o sangue jorrar. Você via a carne entreaberta, dando para ver o osso lá no fundo. Uma poça de sangue, meus irmãos, é aberta onde Jesus estava. Do lado, pedaços de pele, pedaços de carne, sangue espalhado. 39 chicotadas. Desamarram a mão do mestre do trono. Ele cai naquela poça, sem força, mas ainda com vida. Extasiado, sem força, sem ânimo, sem vigor, mas ainda havia sopro de vida em seus olhos. Dois soldados pegam, e a Bíblia diz que ele é levado para o canto do pátio. E aí os soldados, não satisfeitos, eles continuam sendo cruéis, continuam batendo. Um soldado vendo um ramo de figueira brava, pega naquele ramo um pedaço de raiz, os espinhos eram pontudos, e confecciona uma cruz. O soldado coloca ela em cima da cabeça. Só que a coroa é mais pequena do que a cabeça e não fica bem ajustada. Sabe o que o soldado faz? Pega um martelo e começa a martelar a coroa na cabeça do mestre. Buracos são abertos aqui, ó. Sangue começa a jorrar e a descer. Ele está há mais de 12 horas sem comer, sem beber, sem dormir, e sendo brutalmente torturado. Imagine como o mestre estava. A Bíblia diz que eles pegam um pedaço de pano velho, cobre o corpo de Jesus, como se fosse a capa de um suposto rei. Nessa hora, o soldado está preparando já o patíbulo da cruz, que era aquela parte horizontal. Pesava aproximadamente 70 a 80 quilos. Jesus sem força, quase sem conseguir andar. Eles colocam o patíbulo da cruz nas suas costas. Ele vai saindo da Torre de Mariana, vai caminhando pelo pátio, pelo portão central de Jerusalém. E quem está do lado de fora da cidade não consegue ver quem é que estava vindo. E quando os portões de Jerusalém se abrem, alguns tomam um susto, porque era o Filho de Deus que estava ali. E alguém olha e diz: o porquê que ele não se manifestou como Deus? O porquê que ele não reagiu? Porque a Bíblia diz que, como ovelha muda, ele foi levado por um matador, e ele não abriu a sua boca. Oh, glórias! Oh, aleluias! Ele poderia ter reagido, ele poderia ter gritado, ele poderia ter pedido socorro, e eu não ficaria nem um pouquinho chateado, não sei você, se ele desistisse, porque eu era culpado, porque eu merecia a morte, porque eu mereço o inferno. E se ele resolvesse desistir, eu não iria ficar nem um pouquinho chateado. Mas como talvez ele
Diga meu ventre não gerou filho por PCC. Diga meu ventre não gerou filho por amor. Mas diga o meu ventre gerou filhos para a glória dele. Pega essa palavra. Seu filho vai ser pastor, tua filha vai ser missionária. E lá vai o mestre. Da Torre de Mariana até o Gólgota. Era um percurso que se traçava em 3 quilômetros. Qualquer pessoa em sã saúde, 3 quilômetros, por mais que tivesse algumas ladeiras, meia hora no máximo. Jesus sai da Torre de Mariana às 9. E a Bíblia diz que ele chega no Calvário meio-dia. Um percurso que era para ser traçado em meia hora, Jesus fez em 3. Tamanha dificuldade que ele teve em levar aquela cruz, de suportar a dor, de suportar as feridas, de suportar o sangue jorrando, a cabeça latejando com aquela cruz presa nela. Mas ele aguentou. Porque se ele não aguentasse, você e eu não estaríamos aqui. Se ele não aguentasse, você não estaria aqui. 3 horas. E é 3 horas que as pessoas estão do lado, sem mostrar nenhuma compaixão, sem mostrar nenhum remorso, nenhum arrependimento. Pelo contrário, alguns estão ainda aproveitando a situação e xingando, amaldiçoando. Jesus chega no pico do Calvário. A Bíblia diz que ele solta o patíbulo no chão. Aqui as forças já estavam praticamente todas esgotadas. Se fosse qualquer homem normal, nem ali ele conseguiria ter chegado. A Bíblia diz que jogam Jesus no chão. Jogam. Viram ele de cruz. Só que antes de fixarem os pregos nas suas mãos,